Irmãos, vamos permanecer de pé para a leitura de um texto aqui da Palavra de Deus. Está na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler os 3 últimos versículos deste capítulo. Capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra. E queremos te suplicar, Senhor Jesus, que tu assumas o teu lugar, que tu venhas falar ao nosso coração, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, ó Pai. Nós, Senhor Deus, nos alimentamos da tua palavra, e aqui viemos, ó Pai, para nos alimentar, Senhor Deus, da palavra santa, da palavra sagrada. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós te glorificamos, Pai, nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos sabem, naturalmente, que a carta de Paulo aos Romanos, ela contém ensinamentos bíblicos de uma profundidade tremenda. Nessa carta, o apóstolo fala profundamente de salvação, fala profundamente de resgate. Ele começa e termina profundos estudos sobre a fé de Abraão, sobre o significado de tudo aquilo que Deus fez na vida de Abraão, sobre o sentido da fé que Abraão teve antes mesmo de ser circuncidado. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Irmãos, Paulo está referindo-se aqui, nesse exato momento, nesse texto, à situação em que a humanidade caiu através do erro de Adão. É interessante nós observarmos que a palavra sempre coloca Adão como sendo o pecador, apesar de que houve entre ele e a esposa uma verdadeira confraria para realizarem aquele erro. Mas isso, irmãos, porque Adão era o responsável. E tendo Eva pecado, tendo Eva caído em primeiro lugar, isso colocou em determinado momento a humanidade toda que eram naquele instante, Adão e Eva eram toda a humanidade. Metade da humanidade estava no pecado e metade continuava na presença de Deus. A metade na presença de Deus era Adão, que ainda não tinha pecado. Eu ouso dizer, irmãos, que se naquele instante Adão tivesse intercedido por Eva, pedido, clamado a Deus perdão por ela e oferecido a sua vida no lugar dela, eventualmente Deus poderia ter aceito, porque ele tinha vida. Mas no momento em que ele igualmente caiu, igualmente a Eva errou, desobedeceu ao Senhor, nesse instante toda a humanidade ficou separada de Deus. Nesse momento a morte espiritual, entendida a morte espiritual como sendo a separação entre a humanidade e Deus, a morte se fez, porque ela ficou evidente no fato de que Adão e Eva não puderam mais se aproximar da glória de Deus. Assim, irmãos, como o pecado entrou, assim como a morte entrou por causa do pecado, assim também por causa de um só, Jesus Cristo Nazareno, um que tinha vida em si mesmo, um que, não tendo conhecido o pecado, pôde cumprir toda a lei. No versículo 4 do capítulo 1 do Evangelho de João, há uma afirmação de que a vida estava nele
e a vida era a luz dos homens. Somente Jesus ao seu tempo tinha luz. Somente Jesus, a começar da casa dele. José, tudo indica que já havia morrido ao final também no sacrifício de Jesus. Mas Maria não tinha vida, Pedro não tinha vida, João não tinha vida, nenhum dos apóstolos tinha vida. Todos eram descendentes do pecado, descendentes de Adão e Eva, e sobre eles pesava o juízo. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, não nasceu da estirpe pecaminosa de Adão, mas nasceu do Espírito Santo de Deus, que pela misericórdia do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, tocou a humanidade, veio à humanidade na pessoa de Maria, para que assim nascesse um ente santo, pelo que, diz o Evangelho, também seria chamado Filho de Deus. E aí, na sequência, Paulo diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa, irmãos, que a graça de Deus foi maior do que todo o pecado da humanidade. Foi maior, ela pôde cobrir, ela pôde soterrar, ela pôde anular todo o pecado e as consequências que o pecado tinha sobre a vida dos homens, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, essa graça, segundo esse versículo, é para vida eterna. A vida eterna se contrapõe à ideia, à noção bíblica de morte eterna. E o apóstolo Paulo mesmo, em outra das suas cartas, ele faz uma afirmação a respeito de uma ressurreição, a daqueles que pertencem ao Senhor, para o encontro do Senhor nos ares, e fala de uma segunda ressurreição só depois dos 1000 anos, que é a ressurreição para a condenação daqueles que morrem sem Cristo Jesus. Os dias que nós vivemos, irmãos, o tempo da nossa existência atual, é um tempo que, por tudo aquilo que nós observamos e acompanhando a palavra de Deus, nós vemos que estamos próximos de um momento sublime para a igreja de Cristo, mas é um momento terrível para a humanidade. Nós estamos no final de uma dispensação, e hoje ainda pela manhã nós tivemos a oportunidade de dizer aí para os irmãos, nós tivemos a oportunidade de dizer que todo final de dispensação, todo período diferente que existiu sobre a face da terra, a partir do momento em que Adão e Eva estavam lá no paraíso, depois Adão e Eva e seus descendentes fora do paraíso, depois do dilúvio, aqueles que permaneceram ali vivendo num novo contexto, e em todas as mudanças de relacionamento de Deus com os homens, sempre cada momento desse terminou em juízo, e o homem foi sempre encontrado em erro, sempre houve condenação. Mas a graça de Deus se manifestou desde o Éden, e a graça de Deus sempre tem feito com que um remanescente de Deus continuasse para o próximo período. Mas nós, irmãos, temos a possibilidade, a oportunidade agora, e todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo e que já confessamos a Jesus como Senhor, todos aqueles que fomos batizados na morte do Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos de que o grande momento, o grande batismo das nossas vidas, é o momento em que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Quando João Batista pôde se expressar sobre isso, ele disse o seguinte, que após ele viria um outro, que seria Jesus, e ele disse, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito, com fogo.
Irmãos, os discípulos estavam reunidos no templo quando se cumpriu aquilo que Jesus havia prometido. Jesus disse para eles que não se afastassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E eles permaneceram, e eles iam para o templo, e se encontravam todos os dias no templo. Até que um dia, de um momento para outro, línguas de fogo desceram sobre eles, e eles foram então batizados com o Espírito Santo de Deus. E toda a manifestação do poder do Espírito se fez. Aquela que era mais visível era a manifestação do poder de falar em línguas estranhas. Mas também nós tivemos uma outra oportunidade de ver, irmãos, que Deus também se manifestou aos gentios, de que essa salvação, essa manifestação, essa salvação, esse batismo do Espírito Santo também viria a acontecer em Samaria. Samaria era a capital do reino de Israel. Logo depois da morte de Salomão, no tempo do seu filho Roboão, a nação israelita foi dividida em duas. Ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, com capital em Jerusalém. E ficou o reino de Israel, com sede em Samaria, com as outras 10 tribos que não quiseram permanecer com a tribo de Roboão, que era a tribo de Judá, que era a tribo do rei Davi. Mas ali também oraram eles pelo povo, eles aceitaram o evangelho, mas foi quando veio de Jerusalém Pedro e João, eles quando oraram, impuseram as mãos sobre eles, e os de Samaria também receberam o batismo do Espírito Santo sobre a forma de línguas de fogo que os marcaram de forma indelével, de uma forma que não poderia ser apagada. Mas quando estava o cidadão romano, um homem do poder militar da época, quando esse homem orava, Deus ouviu a sua oração e tocou, deu uma visão para Pedro, e Pedro compreendeu nessa visão que não deveria considerar que os gentios eram impuros, como até então eles eram forçados a crer. E foi então Pedro para a casa de Cornélio, e lá Cornélio havia reunido os seus familiares, os seus amigos, todas as pessoas que ele pôde reunir para ouvirem a mensagem, para ouvir a palavra de Pedro, porque Deus lhe dissera que mandasse chamar a Pedro, e ele mandou pessoas que foram chamar a Pedro. Como eles foram a cavalo ou foram a pé, nisso que vai e que vem, 3 ou 4 dias se passaram, e ele teve tempo de reunir muitas pessoas. E Pedro, chegando-se a eles, começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que Pedro estava ainda pregando, não havia concluído a sua prédica, quando línguas de fogo também desceram sobre cada uma das pessoas que estavam ali. Eles foram batizados também com o Espírito Santo de Deus. E se nós, irmãos, olharmos aqui um pouco mais à frente, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no primeiro capítulo, Efésios capítulo 1, no verso 13 e no verso 14, nós lemos assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra do evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, essa forma visível de línguas de fogo, quer me parecer, irmãos, que foi uma forma de Deus mostrar que a sua salvação era para Jerusalém, era para Samaria e todos os confins da terra, representando isso, nós, os gentios, aqueles
que não eram da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. E isso foi de forma visível, porque o batismo que João havia dito que aquele outro faria seria com fogo. E é importante, irmãos, nós entendermos que o momento da nossa conversão é um momento sutil, é um momento tremendo, em que nós, num momento da nossa vida, não importa se sozinho, no meio de outros, na igreja ou fora da igreja, de dia ou de noite, é o momento em que nós damos um balanço da nossa vida, vemos o sentimento da nossa vida e chegamos à conclusão que nós precisamos entregar a Jesus, que nós necessitamos de nos render, de fazer mãos ao alto, levantar as mãos, estiar a bandeira branca e parar de lutar contra aquele que requer a nossa confissão, que requer essa nossa abertura. Irmãos, esse é um momento de morte, porque para aceitarmos a Jesus, para rompermos os laços do nosso coração e verdadeiramente nos entregarmos a Jesus, nós precisamos entender ou sentir que nada na verdade serve, nada do que nós cremos até então, nada do que nós vimos fazendo até então, nenhum dos nossos planos, nada, enfim, é superior a Jesus Cristo. É quando nós rompemos com tudo e abrimos o nosso coração para Jesus, é esse o momento da morte do velho homem. É nesse momento é que nasce o novo homem. E à medida em que ele nasce, no instante, naquele exato momento em que nós rompemos as barreiras do nosso coração e confessamos a Jesus e chegamos à conclusão que nós temos que seguir a Jesus, neste momento o Senhor nos recebe na sua mão, nesse momento o Senhor nos marca com o seu Espírito e nós somos agora propriedade do Senhor Deus. Já não somos mais pertencentes à estirpe de Adão, mas agora nós pertencemos ao segundo Adão, pertencemos a Jesus Cristo, porque foi através dele, esse único, que veio a graça e a salvação a cada um de nós. Alguém poderia dizer, mas por que que esse batismo é do Espírito Santo e é nesse instante e é nesse momento? Porque, irmãos, se nós tivéssemos mais meio segundo ainda na dependência de nós nos guardarmos e protegermos, provavelmente o diabo, Satanás, conseguiria alguma coisa para nos fazer voltar atrás. Mas a partir do instante que nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, nós agora somos propriedades exclusivas de Deus e o maligno não nos toca. No verso 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que ele mesmo, Cristo, foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, a partir do momento então que nós rompemos com as barreiras, as negativas, quando nós chegamos à conclusão que não tem jeito mais, é esse o momento da conversão, é esse o momento da morte do velho homem e do nascimento do novo homem. Mas, irmãos, o velho homem morre no sentido de não ter mais poder sobre a nossa vida, porque agora o novo homem tem plena ligação e contato com Deus Todo-Poderoso, e a partir desse momento nós podemos lutar contra a velha natureza. O velho homem gosta de muita coisa que nós sabemos muito bem de que ele gosta. Não podemos dar a ele o que ele gosta. É preciso que o novo homem busque forças em Deus, busque força no Senhor, porque temos agora em Cristo um novo caminho pelo qual nós podemos chegar à presença e à graça de Deus. Nós nos fortalecemos, nós nos abastecemos da palavra de Deus, e com isso, fortalecidos, nós podemos negar ao velho homem as coisas de que ele tanto gosta. E na medida que nós vamos mantendo esse velho homem na inanição, ele vai se enfraquecendo, ele vai perdendo a sua força,
E o novo homem vai se soltando, ficando mais libertos, até que um dia, quando nós passarmos dessa vida para outra, o velho homem que tem poder sobre essa carne não terá poder nunca mais sobre o nosso espírito e sobre o novo corpo que o Senhor há de nos dar. Mas a nossa luta é ainda esta. Nós temos que lutar e precisamos vencer. Nós temos que lutar contra o velho homem, contra a velha natureza, mas sabendo que em Cristo Jesus nós somos agora nova criatura. Nós nascemos pela ascendência ou descendência de Adão. Viemos a este mundo pela carne, mas viemos em pecado. O próprio Davi afirmou isso. Ele nasceu em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a situação. Jesus não foi concebido mediante o pecado. Jesus deu-se na cruz do Calvário, deu a sua vida para a nossa remissão, para a nossa salvação. Deus o Pai aceitou receber de Jesus o pagamento da nossa dívida e do nosso pecado. E se Ele recebeu do Senhor Jesus, eu tenho afirmado aqui inúmeras vezes com as mesmas palavras para os irmãos, se Deus aceitou, é porque verdadeiramente o nosso pecado estava sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso pecado existia, o nosso pecado existe, e o nosso pecado é algo que não nos permitiria jamais nos aproximar da graça e da misericórdia de Deus. Mas como Jesus levou sobre si os nossos pecados, e Ele pagou a nosso pecado, e Deus o Pai já recebeu de Jesus, se já houve a concordância em Jesus em dar a sua vida, e houve da parte de Deus a concordância de receber a vida de Jesus em pagamento dos nossos pecados, não existe mais nada para o cristão pagar a Deus, porque a dívida já está paga. O que nós temos, irmãos, é que concordar, aceitar, e não pretendermos deixar para depois uma decisão de crer no Senhor Jesus Cristo e de reconhecer que Ele nos comprou, então nós somos servos, e Ele nos comprou para o servirmos, e é o Senhor que sabe da vida do seu servo, mas Ele é um Senhor magnífico, um Senhor amoroso, e Ele tem o melhor para os seus filhos. Irmãos, no verso 6 nós vamos ler o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, nós não temos que ser escravos do pecado. O escravo não tem vontade própria, mas faz aquilo que o seu Senhor quer. E se o pecado for o Senhor da nossa vida, nós vamos continuar alimentando esse corpo de tudo que esse corpo gosta. Esse corpo gosta do pecado, gosta de bebida, dá bebida, bebe, vai para o boteco, vai tomar chope. Ele gosta de prostituição, vai para o prostíbulo, vai procurar a prostituta. Ele gosta de falar mal dos outros. Ele gosta de que ele gosta? Do que ele gosta. Se nós continuarmos alimentando essa velha natureza, nós vamos ter uma vida, irmãos, que não é condigna com aquilo que seria a fé que nós estivéssemos professando. Mas se num dado momento nós rompemos com as barreiras do egoísmo, rompemos com as barreiras dos gostos da velha natureza, rompemos com as barreiras, enfim, que nos prendem lá no mundo, no pecado, e nos entregamos ao Senhor, Ele nos recolhe naquele exato momento. Mas muitos há que, já mesmo tendo sido recolhidos pelo Senhor, ainda insistimos em certas formas comportamentais que não condizem com a condição de servos do Senhor. Repetindo o versículo 6: sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Essa velha natureza foi crucificada com Cristo na cruz. Jesus pagou os pecados dessa velha natureza. Nós não temos mais que servir a essa velha natureza. Já não somos mais escravos do pecado. Nós fomos alforriados. Nós agora somos livres. E nessa nossa liberdade,
nós podemos buscar o Senhor, nós podemos caminhar na direção do nosso Pai Celestial, e Ele vai cada vez mais nos receber. Irmãos, houve um dia que um jovem, filho de um homem proprietário, virou-se para o seu pai e disse: eu quero a parte da herança que me toca. Irmãos, quando nós vemos essa parábola do chamado filho pródigo, às vezes nós esquecemos de olhar pequenos detalhes. Mas vamos observar em primeiro lugar que esse moço tinha consciência de que era filho de Deus, filho daquele homem. Tinha certeza de que aquele homem era o seu pai. Sabia que como filho ele tinha direitos à herança e quis e pediu. E o fato do pai ter dado representa também a certeza para nós de que o pai reconhecia como filho e reconhecia o direito dele na herança. E certamente que foi com tristeza do coração que o pai deu para ele a parte dele, e o filho saiu da presença do pai, achando que ia ser feliz por este mundo afora. E ao chegar nos lugares, com dinheiro, com saúde, certamente com beleza, preparado, ele foi muito bem recebido. Mas, irmãos, veio sobre aquela terra uma crise, um problema sério sobre aquele país. O dinheiro dele acabou, e aqueles amigos que ele tinha feito com base nos seus recursos desapareceram. Foram-se embora os amigos. E isso foi suficiente para ele começar a pensar o que foi a vida dele com o pai, o que tinha sido a vida dele longe do pai, e o que era a vida dele naquele exato momento. E ele que fez o que fez, mas ainda tinha dentro do seu coração a certeza de que isso não o separara totalmente do pai. Ele ainda continuava sendo filho, e na certeza de que ele tinha, de que o pai também o tinha como filho, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus diaristas, os teus jornaleiros. Me dá um serviço aí, que pelo menos aqui eu vou ter que comer, e vou ter lá com meu pai coisa digna. E aqui nem a comida dos porcos as pessoas queriam que ele comesse. Ele estava na sujeira e na miséria. Às vezes essa sujeira e essa miséria acontece com as pessoas, não no plano físico, a pessoa tem o que comer, tem o que vestir, mas em termos espirituais, ele está faminto. Em termos espirituais, ele não tem alegria, ele não tem paz. Mas ele se levantou e foi ter com o seu pai. E para a surpresa dele, o seu pai não estava lá dentro de casa, escondido para não recebê-lo, aquele filho que fez isso e fez aquilo outro. Ao contrário, o pai estava lá no caminho, porque todos os dias, todas as tardes, depois do trabalho, o pai ia e ficava olhando na direção de onde aquele filho tinha ido, na esperança de que aquele filho voltasse. E quando de longe ele viu, ele mandou que alguém fosse ajudá-la, acabar de chegar, mandou dar um banho, colocar roupa, um anel no dedo, que significa glória, para mostrar que o filho que havia se perdido voltou. Irmãos, essa é a condição daquele que aceita Jesus, o momento em que ele reflete como aquele rapaz, na reflexão dele: o que eu estou fazendo aqui? Olha o que aconteceu comigo, por que eu fiz isso? Mas isso tudo já não importava. O que importava é que o pai estava à expectativa, estava esperando, e o que importava e o que importou foi a sua decisão. Nesse momento, aquele moço morreu. Morreu para aquela expectativa que ele tinha de uma vida feliz longe do pai, mas renasceu para o desejo e a vontade de vir a ser novamente filho, e agora numa situação diferente. E o pai, ao colocar no dedo dele, ao limpá-lo, e ao colocar no dedo dele um anel, isso significa, irmãos, essa marca, esse batismo, essa demonstração de que agora era uma vida nova,
e que ele agora estava renovado realmente com o Pai. Mas, irmãos, nós gostaríamos de, na sequência do que nós estamos expondo, convidar os irmãos para ler aqui em Romanos 8, logo à frente, os capítulos, os versículos 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. É isso, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós refletimos sobre a nossa vida. Paulo, em outra passagem da carta aos Romanos, ele diz assim: quando estáveis no pecado, quando estáveis no mundo, o que conseguistes? O que valeu? O que valeu o tempo do pecado? Qualquer um de nós, a qualquer instante, pode refletir sobre a sua vida, sobre o que fez nos últimos tempos, nos últimos anos, sobre o que fez da sua vida, e pensar: o que me adiantou correr atrás do vento? Só Jesus tem, como disse Pedro, palavras de vida eterna. E esse Espírito que nos toca, no momento que nós fazemos essa entrega íntima ao Senhor, que Ele sabe, nós vimos ali que nós recebemos o Espírito do Senhor. É pelo Espírito de Deus que nós chegamos a esse ponto. Lá em Efésios nós lemos: nós somos marcados pelo Santo Espírito, que é o penhor da nossa salvação, o penhor da nossa esperança. É o Espírito Santo que habita em nós, que garante, que penhora, que garante a nossa salvação. E esse Espírito que nós recebemos, esse penhor aqui mencionado, é esse que também foi dito aqui: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Fomos feitos filhos, fomos então adotados, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E o verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias agora, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. João 5, 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Palavras maravilhosas, né, irmãos? Sabermos que é isso que a palavra de Deus nos garante, uma salvação plena, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos entregamos efetivamente ao Senhor. Nós deixamos de ser apenas aquele descendente de Adão, preso e escravizado ao pecado, mas agora não somos mais escravos em Cristo Jesus, e não somos mais escravos, e temos liberdade de voltar para o Pai e receber do Pai a limpeza, a glorificação que Ele nos dá. E nessa situação, irmãos, não para vivermos com remorso, não revermos remoendo os problemas do passado, os pecados de outrora, e medo de estarmos contrariando a Deus por qualquer razão, mas na plenitude da graça de sabermos que o Senhor é que nos comprou verdadeiramente. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, ó Pai, pela salvação, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e o sangue de Jesus nos remiu de todo o pecado. Bendito seja o teu nome, Pai, porque nós cremos em Jesus Cristo e cremos em Ti, ó Deus, que enviaste Jesus à terra, que enviaste Jesus
para viver entre nós, para se dar por nós, para cumprir a lei em nosso lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu sacrificaste o Teu Filho e recebeste dele aquilo que nós não seríamos capazes de pagar, ó Pai. A salvação, pois, Senhor, está diante de nós. Agora, Senhor Deus, move o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, não dar nenhum passo para trás, mas apenas passos para frente, Senhor Deus, na direção, no caminho que Tu tens preparado para cada um de nós. Nós sabemos, ó Pai, que Tu nos compraste com o sangue de Jesus com um propósito, ó Pai, com um propósito. Tu tens, Senhor Deus, missão para cada um de nós. Existe algo, Senhor Deus, que somente nós podemos fazer. Dá, ó Pai, que nós não nos detenhamos, Senhor Deus, mas que nós possamos estar diante de Ti, ó Pai, como sacrifício vivo, santo, diante da Tua presença, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vós, irmãos, hoje e eternamente. Amém, Jesus.